Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Allianz Parque já havia testemunhado grandes noites, mas o pós-jogo de 12 de abril de 2025 promete entrar para a história como um dos momentos mais tensos da era Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Após o apito final da partida válida pela Brasileirão Betano, o técnico português protagonizou um episódio que mexeu com os bastidores do Verdão. Diante dos microfones, sua voz foi firme, o olhar determinado: "Não joga mais comigo." A frase, curta e incisiva, ecoou não só nas paredes do estádio, mas também nos corações da torcida e da imprensa esportiva. Até aquele momento, a vitória por 2-1 parecia ter encerrado a noite de forma tranquila para o time alviverde. No entanto, a entrevista coletiva rapidamente tomou outro rumo. Abel, conhecido por sua intensidade e sinceridade, havia deixado escapar um rompante de descontentamento que há muito parecia estar sendo acumulado. A quem ele se referia? Por que tamanha rigidez? As perguntas começaram a pipocar, e a temperatura nos bastidores subiu. Minutos depois, fontes internas do clube começaram a indicar que a frase de Abel teria como alvo um dos atletas considerados promissores do elenco. Um jogador que, ao que tudo indica, contrariou orientações da comissão técnica dentro de campo, comprometendo o plano tático montado para o jogo. A decepção do treinador não era apenas técnica, era pessoal. Uma quebra de confiança que, para Abel, parecia irreversível. O técnico português sempre prezou por disciplina e comprometimento. Desde que chegou ao Verdão, sua liderança foi marcada por um controle rígido do elenco, uma estrutura hierárquica bem definida e uma cultura de trabalho baseada na entrega total. Para muitos, sua declaração foi apenas a ponta do iceberg de uma relação desgastada que já vinha sendo notada nos treinos e nas entrelinhas de outras entrevistas. O impacto da declaração foi imediato. A torcida, dividida, começou a se manifestar nas redes sociais. De um lado, os que defendem a autoridade de Abel e enxergam na sua atitude um gesto necessário para manter o respeito no vestiário. De outro, os que temem que a postura inflexível do treinador possa afastar talentos importantes e gerar uma crise interna no elenco, justamente em uma temporada que promete ser exigente em todos os sentidos. Nos bastidores, a diretoria do Palmeiras optou inicialmente pelo silêncio. Evitou expor o nome do jogador envolvido e reforçou a confiança no trabalho de Abel Ferreira. Contudo, é sabido que os dirigentes iniciaram conversas discretas para entender a dimensão real do problema e buscar uma solução que preserve o equilíbrio do grupo. O receio é claro: um vestiário dividido pode comprometer toda a campanha no Brasileirão e nas demais competições da temporada. Abel, por sua vez, se manteve firme. Não pediu desculpas, não recuou da afirmação. Em uma entrevista à rádio portuguesa Antena 1, confirmou que há linhas que, quando ultrapassadas, não permitem retorno. Para ele, mais do que futebol, sua missão é formar homens de caráter. E nesse processo, diz, é preciso tomar decisões difíceis, por mais impopulares que possam parecer. A imprensa esportiva passou a investigar os detalhes. Quem teria sido o jogador? Teria sido uma atitude de indisciplina no vestiário? Um desentendimento no banco de reservas? Um gesto durante a comemoração do gol? As hipóteses se multiplicavam, e a especulação tomou conta dos programas esportivos. A blindagem do clube, porém, manteve o mistério vivo, alimentando ainda mais o frenesi da opinião pública. Enquanto isso, o elenco se reapresentava na academia de futebol. Clima silencioso, olhares desconfiados. A tensão era palpável. Jogadores evitavam entrevistas, e a comissão técnica seguia em reuniões fechadas. O grupo, que sempre se mostrou coeso, agora enfrentava o desafio de lidar com uma ferida aberta. Uma frase, um estupim, e uma possível rachadura no time mais disciplinado do futebol brasileiro. A repercussão chegou até os antigos jogadores do clube. Felipe Melo, hoje atuando no exterior, comentou em rede social: Abel é um líder nato. Mas liderança também exige perdão.
Outros ex-palmeirenses se manifestaram em defesa do treinador, destacando sua importância na construção de uma era vitoriosa, mas alertando para os riscos de um ambiente de autoritarismo sem diálogo. Dentro do vestiário, alguns atletas experientes assumiram o papel de apaziguadores. Tentam reestabelecer a ponte entre o técnico e o jogador excluído, ainda não revelado oficialmente. A missão é encontrar uma solução que preserve a autoridade do treinador sem desvalorizar ou afastar de forma definitiva um ativo do clube. A negociação é delicada, e qualquer passo em falso pode comprometer o restante da temporada. A torcida, por sua vez, segue atenta. As arquibancadas se tornam palco de debates acalorados. O que é mais importante, manter a hierarquia imposta pelo treinador ou garantir um ambiente mais flexível e acolhedor para os jogadores? O episódio colocou o palmeirense diante de um dilema moral sobre liderança, perdão e consequência. Abel Ferreira não é novato em controvérsias. Já enfrentou arbitragem, imprensa e até rivais com declarações fortes. Mas agora, o embate é interno. E por isso, talvez, mais perigoso. Um técnico pode controlar o adversário, pode estudar o rival, mas nada é mais imprevisível do que a própria casa em chamas. A expectativa para a próxima partida é gigantesca. O nome do jogador afastado talvez venha à tona. E todos estarão de olho em como o time se comporta sem ele. Se render mais, dará razão a Abel. Se sentir falta, aumentará a pressão por uma reconciliação. Em ambos os casos, o técnico estará no centro dos holofotes. O episódio revela o quão delicado é o papel de um comandante. Ele precisa ser estrategista, gestor de egos, psicólogo e ainda entregar resultados. Abel Ferreira mostrou, mais uma vez, que não teme ser impopular. Mas a história do futebol também mostra que grandes decisões, por vezes, custam mais do que títulos, custam a harmonia de um grupo inteiro. Resta saber se essa ruptura será o início de uma crise ou apenas mais um capítulo na trajetória de um técnico que já provou ser movido por convicções profundas. O que ninguém pode negar é que, após o 12 de abril, o Palmeiras vive um novo momento, mais denso, mais tenso, e certamente, mais revelador. E se a sirene tocar nos próximos dias, é bom o coração da torcida estar preparado. Porque o que hoje é rumor, amanhã pode ser o maior anúncio da década para o Palmeiras. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A contundente frase de Abel Ferreira segue ressoando como um trovão nas alamedas do Palmeiras. Passados alguns dias do episódio, a diretoria já sente os efeitos colaterais da declaração do treinador. Em reuniões a portas fechadas, membros da alta cúpula do Verdão avaliam os impactos da decisão no valor de mercado do jogador afastado e na imagem do clube perante o mercado, torcedores e possíveis patrocinadores. Um treinador com pulso firme é admirável, mas quando o pulso sufoca o diálogo, o risco de implosão se torna real. Nos corredores da academia de futebol, o clima ainda é de contenção. Apesar da tentativa do clube em manter a rotina normal, o comportamento dos atletas denuncia um ambiente desconfortável. O jogador em questão, embora não citado oficialmente, já não treina com o grupo principal. Seu semblante, relatam funcionários, é de frustração. Fontes próximas revelam que ele sente-se traído, não pelo afastamento em si, mas pela forma pública como foi anunciado. A comissão técnica, por sua vez, está unida em torno de Abel. Para eles, o técnico apenas verbalizou algo que internamente já era motivo de tensão, o comportamento recorrente de um jogador que vinha testando os limites da disciplina e comprometendo a coesão do elenco. A frase de Abel, portanto, não teria sido um rompante isolado, mas o ápice de uma sequência de episódios que já vinham sendo tratados com paciência. O mais intrigante é que, apesar do peso da declaração, muitos atletas do elenco optaram pelo silêncio. A ausência de manifestações públicas dos companheiros de time mostra que o episódio ainda está em ebulição. Ninguém quer se comprometer, ninguém quer tomar partido. Isso revela o tamanho da instabilidade gerada, um silêncio que, por si só, fala muito. Especialistas em gestão esportiva já se manifestam sobre o caso.
Para alguns, Abel demonstrou liderança ao impor limites. Para outros, expôs o clube a um desgaste desnecessário. Há quem diga que a situação poderia ter sido resolvida internamente, sem precisar de manchetes, e que a exposição pública do problema compromete a cultura organizacional que o próprio técnico ajudou a construir. A imprensa internacional também repercutiu o episódio. Jornais portugueses destacaram a rigidez do compatriota e o compararam a figuras históricas do futebol que priorizavam disciplina acima de tudo, como Alex Ferguson. Já na Argentina, a crítica foi mais dura, rotularam Abel como intolerante e impositivo. A polêmica ultrapassou fronteiras, refletindo a notoriedade que o técnico do Palmeiras atingiu no cenário sul-americano. Enquanto isso, os torcedores dividem-se entre o coração e a razão. Muitos reconhecem que Abel mudou o patamar do Palmeiras. Porém, outros começam a questionar se o sucesso esportivo justifica decisões tão cortantes. As organizadas pedem união e foco no título, mas nas redes sociais, a base da torcida já cobra explicações mais claras sobre o episódio. O nome do jogador ainda não foi revelado oficialmente, mas rumores crescem a cada dia. Nas rodas de conversa, alguns apontam para uma jovem promessa que, embora talentosa, teria dificuldades em aceitar orientações táticas. Outros falam em um veterano, insatisfeito com a reserva. A especulação, no entanto, só aumenta a pressão sobre todos, inclusive sobre Abel, que agora lida com os reflexos de sua própria franqueza. Nos bastidores, conselheiros do clube começam a se mover. Alguns acreditam que é hora de a diretoria mediar a situação e promover uma reconciliação discreta, preservando a autoridade do técnico e, ao mesmo tempo, demonstrando que o clube valoriza o ser humano por trás do atleta. Outros, mais radicais, apoiam a decisão de Abel e sugerem a negociação imediata do jogador afastado, mesmo que em prejuízo financeiro. Independentemente dos próximos passos, uma coisa é certa: o episódio deixou marcas. No elenco, no treinador, na torcida. Abel Ferreira deixou claro que não aceita deslizes e que prefere perder um jogador a perder o controle do grupo. Resta saber se, no longo prazo, essa escolha fortalecerá sua liderança, ou se abrirá fissuras difíceis de reparar num elenco que, até então, parecia inabalável. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.